Olá pessoal, Namaskaram, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conversas no nosso Louca Sabedoria. Conversas não, né? Diálogos onde a gente troca de maneira espontânea, profunda, fraternal, o que há de melhor, porque em nós e nos nossos convidados, porque eu acredito fundamentalmente que é a partir dessas trocas que a gente cresce, que a gente se transforma, que a gente realiza a revolução de si. Quando a gente é capaz de se vulnerabilizar e oferecer ao outro o que a gente tem de melhor e receber do outro o que ele tem de melhor, é que a gente progride, aprende, se entende. E essa é a proposta desse podcast. Falar de autoconhecimento de uma forma variada, com profundidade, com base, com entendimento, mas de um jeito que a gente consiga criar essas aberturas analógicas que os mestres sempre falaram, que nos levam a esse outro lugar de conhecimento. E hoje é um dia muito especial, porque eu estou trazendo mais um amigo muito querido, que, curiosamente, a gente se fala há um tempão, mas hoje eu estou vendo aqui ele ao vivo pela primeira vez, o Ian, querido. que é um mestre musicista de primeira grandeza, ele vai dizer que não, mas é sim. Ele e o pai dele são de uma tradição de músicos com grande amor e responsabilidade pela forma de transmitir a arte. Poxa, gratidão, honrado. E de uma forma de fazer isso como um caminho espiritual e de autoconhecimento. Então a gente vai falar de música e de autoconhecimento e da trajetória sua com a música. Maravilha. E seja muito bem-vindo. Poxa, Guilherme, uma honra estar aqui com você hoje, com essa equipe maravilhosa. Muito obrigado pelo convite. Proposta incrível do podcast. Já sou, além de um amigo, ser um fã também do seu trabalho, da sua pesquisa, te sigo já há um tempão e, nossa, eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho ele fundamental e excelente. A admiração é mútua e todo mundo que chega aqui, a gente cumpre uma tradição oriental da hospedagem, que também uma das terras que a gente ama muito, a Turquia, faz demais, né? Mashallah. A gente fala sempre que a China, a Índia, o Japão fazem, mas os turcos também, quando você vai à casa de um turco, sempre te oferece chá de maçã ou de alguma outra erva aromática. Hoje é chá preto com tangerina. Adoro. E nesse podcast, quando a gente fala de autoconhecimento, todas as tradições sempre tomaram chá, não é whisky, não. É verdade. muito obrigado. E você que está em casa, além de, por favor, comentar sobre o nosso trabalho, divulgar o Louca Sabedoria, que é esse processo de desenvolver essa espantosa sabedoria de Parabhairava, essa sabedoria que nos torna despertos, lúcidos para a natureza última da nossa consciência, manda para os seus amigos, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Esse é um projeto que pode crescer e fazer muita gente se buscar e olhar para dentro, se transformar na medida em que ele chegue a mais pessoas. Mas agora eu vou pedir uma outra coisa a você. Eu vou pedir que você se sente sereno e calmo, da forma como você quiser. Se você estiver no metrô, assistindo esse podcast de algum outro lugar, só se coloca na presença para a gente ouvir uma peça diferente de música que eu espero que, na medida em que você se concentre sua respiração e se deixe levar, toque seu coração, porque é para isso que esse tipo de música foi inventado. Pra ele continuar mais o tempo que ele quisesse. Ian, primeiro, que instrumento é esse que o Ed disse que é um berimbau? Pois é, gente, olha, esse instrumento aqui, que eu toquei um pouquinho pra vocês, ele se chama rebab. E se a gente for analisar morfologicamente essa estrutura
de instrumento, né? A gente pode identificar que isso definitivamente é uma estrutura presente em muitos instrumentos de arco da ancestralidade. Então é difícil a gente dizer que o rebab ele pertence a uma cultura especificamente ou outra. Mas é um instrumento que ele definitivamente está muito vinculado a todos os descendentes aí diretos do violino. Então você encontra, por exemplo, desenhos de um instrumento como esse, com nomes diferentes, por exemplo, desde a Mesopotâmia até através da Pérsia inteira, países da Ásia. Você também encontra na própria Índia instrumentos que têm uma certa similaridade, né? O sarod, o sarod, né? E entre outros instrumentos que deram aí origem ao conceito do violino, né? Diferente do violino, ele é tocado de forma reta, né? E ele está aí envolto, né, em muitas lendas diferentes quando envolve misticismo e espiritualidade, sendo ele também um dos principais instrumentos dos Mevleves, dos Sufis Mevleves, sendo um instrumento que tem dentro dele várias representações místicas, né? Aqui eu também tenho uma caligrafia que também está um pouco vinculada com essa cultura. E é um instrumento que ele acaba sendo um pouco diferente também por conta do arco, né? Um arco construído de uma forma diferente do que o nosso arco ocidental, né? Que é tocado assim, enquanto esse a gente toca dessa forma aqui. O que está escrito nessa caligrafia? Essa caligrafia, na verdade, é uma letra que a gente chama de Vav, né? Então, é uma letra comum do alfabeto árabe, só que é uma letra que ela carrega várias simbologias e mistérios. Parece a triquetra celta, né? Pois é, e ela carrega vários mistérios quando você interpreta ela desse ponto de vista mais místico, né? Os sufis e os místicos, principalmente que usam, né, as letras árabes e fazem caligrafia e estão envolvidos dentro dessa cultura, né? Eles veem o Vav como um símbolo da própria obediência da natureza existencial ao divino, seja como você chama o divino, né? Então o Vav, ele representa, por exemplo, o feto no útero, ele representa o Pi, ele representa o Fibonacci, então ele representa de alguma forma todo esse envolvimento da existência da natureza trabalhando em prol da existência do todo. É um conceito que os sufis gostam muito de usar e ilustrar, né? E nesse caso é um triplo Vav, por conta das 3 cordas também, que tem uma certa representatividade também mística, né? Cada corda carrega de alguma forma polaridades, né? O masculino, o feminino, a corda da alma, entre outras coisas. Então é um instrumento que eu particularmente gosto muitíssimo. A gente vai ouvir mais daqui a pouco, mas, bom, nós estamos falando de um caminho que eu tenho enorme predileção. Quem acompanha os conteúdos do nosso outro canal, quem acompanha as nossas outras atividades, cursos, sempre me ouve falar dos sufis. Os sufis são, para quem nunca ouviu falar, os místicos do Islã. De uma forma analógica bem grosseira, são os yogis do Islã. Mas assim, de novo, eu sei que é uma analogia grosseira, mas é só pra gente entender. São aqueles que buscam o caminho interior, né? Lembrando que mística não é necessariamente tarô no shopping, mas mística é aquilo que é do grego mistis, né? Faz a gente olhar para aquilo que não é visto a olhos nus. Aquilo Bela que é visto definição. De forma mais profunda, aquilo que a gente vê de olhos fechados, a natureza última do nosso ser. Caminhos e ensinamentos, sistemas e formas de trabalhar outros conteúdos da nossa consciência, que não só a nossa mente sensorial, nem só a nossa mente lógica, mas sim essa mente analógica, essa mente extrasensível, ou essa coisa além da mente, e entender quem somos nós. E eu e o Ian temos esse carinho pelos sufis, e aliás, foi por esse amor ao caminho sufi muito do porquê que a gente se aproximou, né? Tanto o amor pelo yoga, tanto de coisa sânscrita no braço dele, no meu. E pelo caminho desse autoconhecimento. Os Mevlev, que são a ordem fundada por Rumi, que a gente vai conversar daqui a pouco, tem na música um lugar muito importante. Fala pra gente um pouco, antes de contar da tua história, quem são esses sufis para você, os Mevlev, e aí depois a gente fala um pouquinho do teu caminho nessa história. Poxa, sempre uma honra poder falar um pouco sobre isso e sobre essa cultura tão rica, tão vasta, né, que me conectou com esse tipo de música, com esse tipo de cultura. E eu diria que quando a gente faz uma análise assim a respeito dessa cultura, até desse desenvolvimento das tarikas sufis nessa região, que foi uma região... Tarika, pra quem nunca ouviu falar. Perdão, gente. Tarikas são esses agrupamentos desses místicos sufis, né? Então, como cada tarika... Gurukula, como um ashram. Exatamente, como um ashram. Cada uma representa uma visão esotérica, tem uma escola onde tem um sheik ou um santo específico que direciona, né, as diretrizes daquela comunidade. E nesse caso, das coisas que mais me encantaram dentro da cultura Mevlev e todo o envolvimento dela, primeiro é você perceber que
por mais de que seja uma cultura extremamente vinculada ao Alcorão, ao pensamento islâmico tradicional, por conta de várias questões existenciais, sensoriais da época, culturais históricas, até, porque históricas da época, ela tinha uma relação muito profunda com o acolhimento do ser humano. Então, uma das coisas que eu mais achei importante, assim, que mais me fascinou, foi a própria visão que os Mevlevis tinham a respeito do ser humano como um ser existente sempre em criação e transformação, digno do seu acolhimento, do seu amor, independente de qualquer coisa. Então, a gente que tem sempre uma visão onde a gente vê, por exemplo, as religiões monoteístas, muitas vezes aplicando ou sendo palco de situações de agressividade em relação às diferenças, de situações de competitividade, de lucro hostilidade pessoal, mesmo, hostilidade em relação ao que é diferente. Você vê no corpo da ciência do Mevlev justamente esse acolhimento, essa receptividade. Então, é uma coisa que me chamou muito. E a música, onde ela se encaixa aí? Eu percebo que, pelo que eu pude ver através dos criadores dessa música, a minha pesquisa ela envolve muito esse trabalho feito por esses mestres, né? Você percebe que o ensino da arte e os Mevlevs, eles funcionaram dentro dessa cultura quase como uma universidade de escolas, de música, né? Então, muitas vezes, a pessoa que queria aprender esse tipo de arte, esse tipo de música, ele tinha que recorrer automaticamente a um Mevlev. Então, é uma música que ela representa ao mesmo tempo fragmentos de milhares de culturas diferentes, de milhares de tipos de pensamentos que acrescentaram a essa evolução, mas ao mesmo tempo ela é feita especificamente para a evolução do ser humano, feita para o desenvolvimento fundamental da essência, da alma do ser humano, e funciona realmente quase como uma terapia existencial. Como um remédio para a alma. Como um remédio para a alma. Então é uma música que ela foi feita por pessoas que dedicaram a vida durante séculos para esse único fim. Esse trabalho sobre a consciência humana. Exato. Sem tentar te fazer ser nada, sem tentar tirar de você qualquer coisa, apenas dentro do acolhimento e da tolerância. Uma das coisas que mais me impressionou foi quando eu vi eu não lembro o nome dele agora, porque faz muitos anos, uns 15 anos, que eu vi um derviche sufi, né? E ele tava lá com aquelas roupas, com toda aquela rudimentária sufi. E quando ele tava falando a respeito, né? As pessoas falando, como você define o sufismo Mevlev, o caminho Mevlev em uma palavra? E ele disse, tolerância. Em todas as milhares de palavras que ele poderia escolher, ele disse tolerância. Porque talvez dentro da visão deles, o que é mais importante não é o que nos diferencia, mas aquilo que não nos separa, aquilo que nos une, porque é uma busca pelo todo, por essa fragmentação. E eu vejo a música para eles como uma forma de que eles encontraram de observar a música como a geometria natural da existência, como um idioma divino, como uma dialética com o próprio cosmos, como uma dialética com o subconsciente das pessoas, através desses makans que são muito mais vistos como sabores, como essências, como sentimentos, como entidades psicografadas quase, do que como apenas notas e músicas. Uau! É engraçado, né? A gente fala dessa tolerância. Estava até vendo esses dias que o religioso dificilmente vai entender aquela chave de conceito que o cristão de verdade deveria entender, porque é isso que Jesus traz, e ele é um profeta reconhecido no Islã, de dizer, olha, a maior grandeza que um ser humano busca é amor. Exato. Mas amor não é essa trivialidade romântica, emotiva que a gente entende. Para um sufi, amor é conhecimento. Com certeza. Amor é conhecimento de um tipo mais profundo, e eu vou respeitar e tolerar e entender e lutar pelo seu bem-estar e ter compaixão, porque eu te amo / te conheço. Esse amor é essa abertura que você dá para um tipo de conhecimento mais sofisticado e que não seja lógico. É engraçado isso, porque você fala sobre essa tolerância e o Mevlev fala isso, né? O Mevlana fala isso num poema, né? O Rumi fala... Sim. Vem, seja você quem for, seja você um pagão idólatra, um adorador do fogo, vem, mesmo que tenha descumprido, quebrado seu juramento 1000 vezes, nossa casa não é lugar de desespero, vem mesmo assim. Puxa vida, né? Então, esteja aberto para esse lugar da experiência. É legal isso, Ian, porque uma das coisas que me levou ao yoga foi perguntar ao meu mestre, tá bem, todo mundo me fala sobre como eu me transformo, como eu me conheço, o que... Aliás... Todo mundo me fala que eu devo me conhecer, que eu devo me transformar, mas ninguém nunca me explicou uma coisa simples. Como? Me dá método. Como é que faz isso? E os sufis, com os exercícios e as elaborações que eles tiveram, chegaram a lugares muito parecidos e, ao mesmo tempo, muito originais
em relação, por exemplo, aos yogis, Sim. no sentido seguinte: a gente precisa criar uma outra linguagem para falar com outro lugar da mente que não seja essa mente lógica nem essa mente sensorial. Ora, a música é esse caminho, a arte é esse caminho, né? Os filósofos estetas, mesmo, sei lá, desde Abhinavagupta, quando fala de Rasa Ananda, né? O gosto que leva à bem-aventurança, que é esse Rasa Ananda que leva a Brahmananda, a bem-aventurança com Deus. Então, assim, o caminho do enlevo pelo arrebatamento estético é o caminho para conhecer a si mesmo, para conhecer Deus, para conhecer o divino. E é o que os filósofos alemães vão falar quando definem o que é estética. Mesmo Schlegel, Schiller, Schelling, até Hegel, né, de uma outra forma, vai dizer, olha, é a arte que de alguma maneira molda, estrutura, é o belo que nos arrebata e nos encaminha para uma experiência estática. E aí, enquanto o filósofo fica aqui, blá, 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 um artista de verdade mostra isso para nós e faz, olha só, deixa eu te levar para esse lugar ao invés de te falar dele. Eu acho que essa que é a grande beleza dessa tradição que me encanta tanto, que te encanta tanto, né? Nossa, realmente, você disse uma coisa que eu achei muito especial, muito bonita, que é essa interconexão, né? Onde a gente encontra através dessas visões mais herméticas da espiritualidade, como os yogis, os sufis. Definitivamente, eu percebo na cultura Mevlev, assim, e na cultura otomana no geral, né? Que foi, digamos assim, o corpo cultural que preservou e amplificou e deu, digamos assim, força, investiu, né? Dentro de fortalecer realmente essa cultura, essa existência, né? Esse pensamento existencial, visto que muitos sultões eram sufis também, ou eram estudantes de mestres sufis, empregavam músicos sufis e derviches na corte, no seu ensino musical e no seu próprio ciclo pessoal, muitas vezes. Então eles eram altamente influenciados por essa existência, mas você percebe que é um local onde não importa da onde provém a informação, o conhecimento, não importa se os príncipes otomanos eles estavam dentro de Bizâncio, onde eles iam ter aí uma influência fortíssima do Império Bizantino, da Igreja Ortodoxa, do próprio Império Romano do Oriente, né? E os próprios Balcãs, que por muitos anos foram praticamente, assim, maior parte desse grande império, né? Então, a influência ocidental, essa mistura de diferentes vertentes de seres humanos, cristãos, muçulmanos, judeus, ateus, e depois, posteriormente... E outros povos de outras religiões, né? Nossa, até os turcos, que vêm também com uma bagagem onde mistura mongol, Império Persa, árabe através do Corão. Então, para mim, é a própria prova e a própria mostra realmente da multiculturalidade em ação. É engraçado, né? Porque a gente gosta tanto de falar de tradição nos caminhos da espiritualidade e talvez até da música, mas é curioso que essas tradições que tanto nos encantam a ponto de virar tradições, viram lá na sua gênese, elas se tornam o que se tornam por causa da mistura. É uma das coisas que eu gosto de falar no podcast. Assim, não existe crescimento cultural ou consciencial sem troca, sem exposição. Não existe. Olha, Guilherme, isso que você falou é incrível, porque eu acredito que para lidar com esse tipo de música, a gente precisa lidar com história. Você chega a um limite crucial ali onde você fala... Se eu não aprender história, não entender o que é o Império X, o que é Sassânida, o Império Persa, Império Árabe, o que é a diferença entre um persa, um turco, um árabe, você não consegue identificar o que dentro dessa formologia musical, né? Você fica totalmente perdido dentro desse processo. E eu acredito que com esse estudo histórico, quando você faz um estudo histórico imparcial, que muitas vezes é difícil, porque eu, né, na minha própria experiência, eu tinha mestres egípcios que tocavam aula de egípcios, outro ali que era turco. O egípcio falava, a gente que inventou. O turco falava, não, foi a gente que inventou. Então, tinha umas guerras culturais, existenciais, por conta de várias questões que envolvem colonialismo, e, enfim, até o próprio preconceito social mesmo, que muitas vezes nem existia naquela época, onde a informação fica trincada. E aí, quando você tira, você percebe que, na verdade, todo mundo se influenciou, eventualmente, em algum momento da história, e que aquilo é algo que foi construído pela coletividade. Exato. Aliás, o yoga também tem disso, sabe? Acredito. É curioso porque eu fui vendo uma série de textos, principalmente de um cara chamado James Mallinson, tentando rastrear as origens do Hatha Yoga, que os indianos adoram dizer, é só nosso, é hinduíssimo. Sim. E tal. E é curioso porque tanto os tibetanos quanto os sufis ali do Afeganistão, do Paquistão,
que na época era a Índia também, mas não eram hindus, eram muçulmanos, praticantes do sufismo. Todos eles tinham exercícios espirituais. Alguns desses sufis tinham manuais com asanas descritos, que eram os asanas que depois apareceram nos textos do Hatha Yoga. Impressionante isso, então, assim, houve uma troca definitivamente fundamental entre todos eles. Uma vez eu ouvi uma amiga falou que foi pra Turquia com a mãe e que a mãe dela odiou a música turca. E eu ouvi aquilo com um pouco de choque, assim, eu fiquei... Como? Né? Que tipo de música essa mulher ouve? Ela fala, isso aqui não se compara com música erudita. Nossa. Você é uma pessoa que entende bastante de música em todas as suas dimensões poéticas e em suas tecnicidades. O que você diria pra essa senhora? Olha, Cala sua boca! Eu diria assim que, definitivamente, o que eu posso ter percebido com o passar do tempo, e até com um pouco da ajuda do próprio sufismo, é que, por mais de que a gente possa identificar e ter gostos musicais, você pode dizer, eu gosto desse tipo de música, e tudo bem, Beethoven eu não gosto, eu acho ruim, Bach é ruim, ou música sufi é ruim, porque eu tenho um interesse específico, mas chega a um determinado ponto onde chega quase como se a gente estivesse fazendo uma analogia com comidas. Você pode falar, eu não gosto de comer quinoa, eu não gosto de comida alcalina. Eu vou comer um hambúrguer cheio de cheddar e bacon e vou acordar de manhã e vou tomar 2 litros de Coca Diet. É uma escolha sua. É um gosto. É realmente é gostoso pro seu paladar. Mas Coca isso Diet vai fazer... Não é gostoso pra ninguém, não. Eu não gosto. Eu digo assim, quem gosta, né, que me perdoe. Mas, por exemplo, você vai ter um efeito físico disso nocivo. E isso não é uma questão de opinião. Então, eu percebo que na música isso também acontece. Então, obviamente que vai ter vários tipos de música que você pode gostar ou não, a música de entretenimento, mas uma música, quando ela é feita para alimentar o teu espírito, a tua alma, ela, se você tiver abertura, não um julgamento e deixá-la agir em você, com o tempo, você vai sentir os efeitos disso. Como, por exemplo, a primeira vez que eu comi arroz integral, eu detestei. Falei, eu odeio isso, eu não consigo comer isso quando eu era criança. Hoje em dia, eu não consigo, eu gosto de arroz integral. Então, também é um hábito, né? Então, eu vejo assim que uma pessoa que ouve música sufi pela primeira vez, ela pode estranhar um Ney, ela pode achar isso esquisito e pode falar, nossa, eu não gostei. Mas se ela der uma oportunidade e ela criar um ambiente onde ela não se separe disso, fale, nossa, que coisa... bizarro, isso nunca faz sentido pra mim, isso tá muito longe de mim, mas entender que talvez isso esteja até no teu DNA, se você fizer uma árvore genealógica, algum descendente seu praticou música modal e eventualmente em algum momento da história, você vai ter uma outra possibilidade de entrar nisso. Tem pensadores que dizem que nada que, eu não lembro agora qual pensador que disse, mas que diz, nada que é do humano me é estranho, me é alheio. Ora, é da nossa história, é do nosso caminho. Sobre essa senhora, o que eu fiquei pensando na época foi... Primeiro, a gente está tão acostumado com uma forma de conduzir ideias e de estruturar música, de ser, que é tão homogeneizado que a gente diz assim, isso aqui é normal, como se qualquer coisa que fosse diferente fosse ruim. Exato. E a outra coisa também no mundo homogeneizado, né, que tende à normose, a gente... acha que o diferente é necessariamente ruim, é pejorativo, é deletério. Sim. Quando não é isso, né? Essa novidade, esse espanto com a novidade, que é o que louca sabedoria tenta promover em nós. Essa ideia de Bhairava, né? O divino absoluto. Deus retratado como um diabão ora, o divino, a realidade última, ela é espantosa, ela é chocante. Ela é chocante. Uau! E esse choque, ele não pode ser recebido por alguém, pelo menos, que queira trabalhar com autoconhecimento, como algo aversivo, mas como algo a ser trabalhado. Eu fui me encantando como em ondas com a música... Agora que você chama de música modal, eu quero saber como eu defino isso, mas eu chamo com a música sufi e com as músicas étnicas. Eu descobri, inclusive, o Ian, que o Ian é filho de um cara de quem eu já era fã desde criança e eu nem sabia. E vamos falar um pouco da tua história, porque o teu pai é um musicista bastante virtuoso e teve uma série de CDs New Age, de música étnica, na revista Cara Zen, e eu fui achando esses CDs quando era criança. Eu era uma criança esquisita, né? Então eu tinha 8 anos e eu ficava ouvindo o pai dele tocando músicas árabes e tal. Não sabia que era teu pai. E quando a gente começou a conversar pelo Instagram e tal, pelo YouTube também... eu comecei a pesquisar teu Instagram e de repente eu ouvi uma música e falei, isso aqui eu conheço, eu ouvi 1 zibilhão de vezes. Como é que foi tua história com a música? Porque veja, a gente escutando você falar, dá pra ver que seu interesse pela música não é meramente artístico no nível... Eu não consigo chamar música de meramente artístico como se fosse separado da nossa vida subjetiva, mas... Entendo.
não é o que a gente chamaria de arte como aquilo que aparece na televisão. Tem uma busca íntima, espiritual. Com certeza. E eu imagino que isso veio também de um contexto... Mas como que foi sua história com esse encantamento o caminho do Ian como musicista junto com o do buscador, do sadhaka, do cara que está buscando esse processo de autotrabalho junto? Poxa, é uma pergunta que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de observar depois dos anos e a gente vê como as coisas, às vezes, a vida ela tem caminhos curiosos e loucos, onde você observa e realmente é uma questão de fé e de processo de você também observar os eventos sem grandes julgamentos, se entregando às grandes possibilidades, né? Quantos anos você tá? 31. E a minha história com a música, na verdade, é curiosa porque justamente não tem como negar que tem algo ali que vem muito da minha família, né? Tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles são pessoas que eles são muito envolvidos com esse tipo de arte desde que eu sou criança. Então, o meu pai, que por um lado é uma pessoa que ele veio da música brasileira, choro, bossa nova, também trabalhou muitos anos com música clássica. Eventualmente, assim, paralelamente ao trabalho dele com jazz, com música brasileira, como sideman e tal, ele começou a se interessar profundamente, assim, pelo bansuri, pelo ney, pelas flautas étnicas, né? Bansuri é isso aqui, ó, caso vocês nunca tenham visto. Esse aqui é o meu, mas depois ele toca pra vocês verem. É a flauta indiana maravilhosa, que aí, né, tá entre familiares, com certeza. Depois você... E aí, tem até uma história curiosa, assim, do meu pai, da primeira vez que ele viu o ney, né? Porque é um instrumento que é difícil de você pensar onde vai encontrar, onde, né? E meu pai, ele veio do Espírito Santo e tal, imagina, nos anos 70, onde você ia saber sobre música sufi, enfim. E aí que entra os pequenos milagres do destino. Pois bem, determinado momento estava passando um filme chamado Encontro com Homens Notáveis. Do Gurdjieff. Do Gurdjieff, que também é um grande mestre que tanto eu quanto meu pai, a gente pesquisa muito, a gente tem todos os livros. Os meus livros de cabeceira são praticamente todos os livros lá, Relatos de Beelzebub, Seu Neto e Escambau, tudo, eu adoro. É uma doideira isso, inclusive. Enfim, esse é outro assunto, né? Mas, o meu pai um dia, um garoto de 15 anos, estava lá em pleno ano 70... e falou, quer saber, eu vou entrar nesse cinema. Quando ele observou aquela introdução onde mostrou os neizens, inclusive um neizen que depois seria um dos nossos grandes mestres, que é o Aka Gunduz Kutbai, o próprio Kurtzer Gunner jovem naquele filme lá tocando ney também. Naquele momento, o menino se apaixonou, né? O menino que tocava o pife, a flautinha transversal dele, ficou tão chocado que ele se escondeu lá no cinema e ficou assistindo o filme umas 4, 5, 6, 7 vezes até o cinema fechar. Que loucura isso! E a partir daquele dia, toda a vida dele foi modificada e ele foi buscando e alguns milagres do destino foram trazendo essas oportunidades na vida dele. Tem contato com esses mestres. Por exemplo, ele já teve a oportunidade de estudar com Hari Prasad Chaurasia, Bansuri. Uau! Mas há muito tempo atrás, tipo no final dos anos 80 e tal. Tem o Kurtzer Gunner e o Suleiman Erguner, que são dois grandes mestres do ney, que vêm de o pai deles é o Suleiman, Ulf Erguner, e o avô é o Suleiman Erguner Dedé, que é um grande sufi, um grande mestre do ney. Então, pessoas muito generosas que nos ajudaram muito, que incentivaram muito, deram muitas informações, enfim. E dentro desse processo, ele sempre foi muito eclético, então foi dentro desse período onde ele começou a se envolver com a música turca, com a música do Bansuri, e em determinado momento, a minha mãe, que ele eventualmente foi conhecer e se casou, tinha uma relação já profunda com o balé, com a dança, com os movimentos corporais, e ela começou a ter um trabalho também profundo com a dança do ventre. Hoje, inclusive, a minha mãe mora em Bolonha e nem exatamente trabalha com dança do ventre, mas com danças sufis persas. Então, no final, ela ainda foi mais profundamente ali, xamanismo, tem um trabalho também com vários tipos de xamanismo e tal. Então, eu posso dizer que tanto meu pai quanto a minha mãe são pessoas aí que sempre tiveram muito esse envolvimento. Então, eu cresci numa casa onde eu tinha, assim, o Alcorão, a Bíblia, o livro dos Espíritos, o livro tibetano dos mortos lá espalhado, eu ficava lendo todas essas coisas e sempre tive uma relação profunda em ter interesse nessa multiculturalidade das religiões, da espiritualidade no geral, né? Sua mãe é brasileira? É brasileira, mas ela é também italiana, né? Ela tem cidadania italiana e ela já mora lá há mais de 15 anos, na Europa. Nossa, é porque uma das nossas conversas, você falou, tô indo visitar a minha mãe e tal. Sim. Caramba, eu não sabia desse trabalho dela. Dá pra acompanhar? Dá, ela tem Instagram lá. Tanto ela quanto meu pai tem Instagram, são super ativos lá, divulgando o trabalho deles. E ela tem um trabalho bem profundo, assim, com esse trabalho com a dança persa, né? Que é absolutamente também influenciada pelo sufismo e também, querendo ou não,
influenciou profundamente os próprios Mevlevis, né? Que tem uma relação profunda com o persa clássico, com a dialética persa, que tem uma relação muito profunda com a poesia persa também. E o meu pai, assim, foi uma pessoa que, em determinado momento, tanto ele quanto a minha mãe, eles se aliaram profissionalmente através da belly dance, que nos anos 90 em São Paulo era uma coisa que fazia muito sucesso, né? Tinha muitas pessoas que dançavam, tinha a Casa de Chá, o Canan Khalili, esses lugares, onde isso acabou direcionando um pouco o trabalho dele, tirando um pouco da música sufi, da música indiana, desse foco mais espiritual, para música feita para dança do ventre. Foi aí que eu conheci os CDs que seu pai produziu. Exatamente, que são CDs que ele produziu com a Zoo Music, onde eles tinham essa gravadora, onde eles começaram a produzir esses trabalhos, da onde surgiu o Arabesque. Que é esse CD que foi uma parceria aí, onde meu pai compôs, né, dentro de várias experiências que ele já tinha tido com a música árabe, com mestres da música árabe como Omar Farouk, Tech Black, mestres do Egito, enfim, a relação que ele teve, a possibilidade que ele teve entrando em contato com alguns mestres. Por exemplo, tem um grande mestre falecido do Kanun, que ele tocava numa banda chamada Al-Kindi, que é um... Vocês podem não saber de quem ele tá falando, mas cada nome que ele fala que o pai dele conheceu, tipo Hari Prasad, Omar Farouk e o Qudser Gunner, eu fico assim, meu Deus, ele conheceu esses caras! Não, são realmente pessoas muito incríveis, mestres desse tipo de música tradicional, que eu tenho também um respeito, assim, incrível, assim, pelo papel deles, pela divulgação desse trabalho, enfim, tantas coisas, tantos aprendizados, né? O Shri Hari Prasad Chaurasia é considerado o maior bansurista vivo hoje na Índia. Então, é um senhorzinho bem velhinho, mas... E o trabalho dele com bansuri é uma coisa inacreditável, assim, realmente, assim, vale a pena todo mundo que respira ouvir essa música. Fora que ele parece que tem 2 pulmões, né? Nossa, não é normal aquilo. Que é isso? Então, eu acabei crescendo nesse meio, onde eu via sempre meu pai e minha mãe lá naqueles rolês de trabalho, mas eu nunca me relacionei, me vi fazendo exatamente esse tipo de música com dança do ventre, música árabe. Mas você já tocava instrumentos musicais desde criança? Sempre tive na minha casa, assim, um tamborzinho, uma guitarrinha, e em determinado momento da minha adolescência eu comecei a tocar guitarra, gostar aquelas coisas de rock, música dos anos 70, mas nunca, assim, acreditando que eventualmente esse meu legado é me pegar, assim, e me puxar. Em determinado momento da vida, assim, por volta da adolescência, assim, foi um momento onde eu comecei a ter alguns insights muito fortes a respeito da espiritualidade, né? Vindo principalmente do vazio que você percebe quando você começa a observar a nossa cultura, a nossa forma de existir. E o meu choque foi quando eu comecei a ler os livros, onde você começa a ler a respeito dos grandes mestres sufis, dos grandes filósofos da espiritualidade, o próprio Yogananda, né? Eu acho que quem já leu a autobiografia do Yogi, com certeza teve muitos choques espirituais de chorar e de ter experiências com esse livro, porque ele é muito poderoso. Ou outros autores como, por exemplo, Khalil Gibran, que também é um grande mestre da poesia, da dialética. Então isso, na minha adolescência, mexeu profundamente comigo, ao ponto de eu começar a questionar muitas coisas, entre elas o próprio entretenimento em si. Por exemplo, era uma época onde eu comecei a perceber cada vez mais que as pessoas com quem eu andava, as coisas com quem eu fazia, elas estavam muito vinculadas a um tipo de entretenimento que eu tenho todo respeito, um carinho, filmes, quadrinhos, sair, balada, não sei o que quanto mais eu fazia, mais eu sentia que eu me distanciava de uma vocação para investigar a realidade, né? Então eu comecei a entrar em contato com essa obsessão em entender a realidade das coisas, conhecer a história das coisas. Em determinado momento eu observava e eu começava a olhar para o mundo e eu pensava, nossa, mas como a Europa foi feita? Da onde se desenvolveu? Eu olhava o mundo árabe e falava, mas o que é árabe, né? Onde surgiu... O que é árabe, além da esfirra e desses nomes? De onde surgiu as fronteiras? O que é Império Otomano? Então eu comecei a perceber que, no meu processo, pelo menos, assim, onde eu comecei a perceber que existia uma alienação cultural muito profunda, onde hoje a gente tem o que um polimata do século VIII pegaria um celular. O que um homem desse faria com um celular? Pessoas que não tinham, sabe, nem... água encanada muitas vezes e faziam milagres, eram estudiosos de milhares de tipos de ciências e pesquisas que envolviam a manifestação da realidade, o objetivo da existência, né? O objetivo da existência como seres humanos, né? E hoje esse celular ele pode ser uma baita de uma prisão de entretenimento, de você se fritar totalmente a sua cabeça e se alienar totalmente da realidade. Então eu comecei a perceber que eu precisava combater esse processo que eu via se deslanchando ao meu redor, aos meus olhos, e observei essa música, essa arte como não uma fuga, mas uma oportunidade de interconexão de mim comigo mesmo.
uma forma de combater a minha mente. Em determinado momento eu percebi que eu olhava ao meu redor e, fora os meus pais, os grandes mestres que muitas vezes a gente tinha contatos online, recebia em casa, você não tem um ambiente de amigos, de pessoas, de escola, um ambiente social, você não tem um ambiente existencial onde você pode discutir sobre vários tipos de espiritualidade, onde você pode falar a respeito de alma, falar sobre Deus, ao ponto onde as pessoas, nada contra os ateus, pelo contrário, conheço pessoas maravilhosas que são ateus e não acreditam em nada mais. Não, eu conheço, realmente. Eu sei, mas sou muito assim, nada contra gay. Eu tenho até amigos que são. Não, tô brincando. Mas quando eu falo assim, nada contra, mas o que eu quero dizer é no sentido de você estar, por exemplo, num ambiente onde você vai ser hostilizado. Eu sei. Se você for falar, por exemplo, sobre assuntos elevados a respeito da experiência da existência. Ah, sim. Tipo... Mas eu não acho que esse é um fenômeno... Aliás, eu travo diálogos muito mais profundos, às vezes, com ateus do que ditos religiosos dogmáticos. Pois é a mesma coisa. Porque o cara tá pelo menos curioso. Pois eu tive um papo com o André Gontijo que o cara não concorda com nada do que eu acredito. Mas ele tava curioso de saber qual era a minha visão de mundo. E respeita, então, assim, né? Respeita a sua opinião. De novo a ideia da tolerância, né? O espaço que você abre pro outro acessar você e você acessar o outro. Exatamente. E isso pra mim sempre foi muito importante, ter esse espaço pra poder ter esse reconhecimento. Não que eu, por exemplo, às vezes eu falo sobre essa cruzada do entretenimento, as pessoas me levam a mal, falam, pô, mas eu gosto do Batman, eu gosto de assistir filme, novela. Eu adoro tudo isso, eu não tenho nada contra isso. Mas eu percebo hoje que a enxurrada de informação... outro lugar também pro que é sagrado. Né? A enxurrada de informação, ela ocupa um preço, um espaço do nosso cérebro. Onde as pessoas antigamente, quando elas existiam dentro da natureza, uma pessoa senta no meio da natureza, ela tá encarando a obra de Deus, assim. Ela olha para aquilo e ela vai ter visões existenciais sobre a realidade. Quando você se anula dentro de uma coisa que foi inventada por alguém, talvez um folclore ou alguma coisa inventada, nada contra isso. Isso às vezes, né? Olha o poder do mito, né? Que fala sobre a importância do folclore, das histórias, né? Para a dialética humana. Mas às vezes isso pode tirar você do aprendizado tradicional. Isso te tira você de você. Porque, exato. na verdade, o lance é a jornada do herói, o caminho para você se conhecer e se transformar e chegar no que o Jung chamaria de individuação e no que o Jung chamaria de, sei lá, iluminação, emancipação, passa por você ser, como dizem os sufis, ser cozido. Né? Por isso que a roupa do girador, do Mevlev, a tenúria é chamada de forno, né? Exatamente. Você vai ser cozido. Eu falei, ainda brinquei isso com uma professora querida, que foi quem me ensinou o giro Mevlev, a Maria Rosa. Eu falei que eu estava passando por um processo espiritual, que eu estava realmente sendo cozido. Ela olhou para mim e fez, ótimo. Aí quem sabe você vira... Ela falou assim para mim, ótimo. Depois de cozido a gente vira comida para alimentar quem precisa. Uou! Né? Então, assim, esse é o lance. Então, assim, o processo que te leva a crescer é necessário, ele é imprescindível de atenção, de estar presente, de estar ali, de viver a sua existência. Exato. Isso é contemplar. E existe espaço para entretenimento, é claro que existe. Desligar o cérebro é uma delícia. Maravilhoso. Só que também a gente tem que pensar que é o seguinte, se você quer se conhecer de verdade, isso dói, demora e dá trabalho. Não existe saída, não há outro caminho. Tem um monte de experiências elevadas que você pode ter em instantes, mas autoconhecimento verdadeiro, realização espiritual, realização existencial é um processo infinito. Ninguém pode te dar, os mestres vão te dar os caminhos, mas fazer quem vai fazer você. É verdade. E ele depende de você também abrir mão do entretenimento simples. Sim. Você não vai poder desligar o cérebro. Ao contrário, você vai ter que se ligar e estar presente. Se ligar. E sabe o que é interessante? Pra mim, virou um entretenimento, por exemplo, descobrir sobre a história dos... Eu falei um dia, olha, eu quero saber como a Europa existiu. Como? Da onde surgiu a Europa? Eu nunca sabia, eu nunca soube. Como que surgiu Portugal? Então eu comecei na minha adolescência, assim, a meio que tentar doutrinar o meu cérebro pra começar a absorver pra gostar de conhecimento, né? Exato. E a música foi uma porta muito grande pra isso. E é o lance que você falou. Gosto a gente treina. Gosto a gente treina, isso é um fato. Paladar a gente treina, gosto musical a gente treina, gosto de entretenimento a gente treina. Eu tenho um amigo que é um ótimo yogi e cujo entretenimento está em estudar, analisar e assistir a vida dos mestres. Aí, final de semana, ele vai relaxar, ele me manda story, tá assistindo a vida do Rúmel. Cara, vai assistir um desenho, pelo amor de Deus. Eu brinco porque, assim, olha só que engraçado. Hoje o meu entretenimento, de verdade, eu falo de coração, é pegar, por exemplo, as obras do Hammam Ismail Dedé Effendi, que é um dos maiores mestres sufis, e ficar rastreando elas, pegando, achando uma partitura perdida lá num site de sei lá da onde e pegar um áudio do coro de Ankara tocando a música, botar no tom do meu Ney, tirar nota por nota, escrever e botar lá no meu arquivinho. Então,
É uma coisa que eu faço por prazer. Eu faço realmente... Eu não penso nisso como um trabalho. E nem vejo isso como um trabalho. Por isso que muitas vezes eu falo, né? Muitas pessoas olharam pra mim e falaram quantas vezes... o Ney não é um instrumento comercial. Eu fiquei pensando, mas eu não toco o Ney porque ele é comercial. Meu objetivo não é ganhar dinheiro. Você não tocava com o ukulele. Claro, eu tocaria o ukulele. Eu ia, sei lá... Eu ia fazer, sei lá, música evangélica. Eu iria fazer qualquer outra coisa. Tipo... Sertanejo universitário. A gente faz outros estilos, mas também é interessante essa visão, que é o quê? Você fazer alguma coisa por amor, sabe? De você se conectar com algo. Então, muitas vezes, eu recebi essas pessoas me falando durante o meu período da adolescência, porque realmente é uma música que você precisa se dedicar profundamente. Difícil pra burro. Eu adoro instrumento de sopro. E assim, eu sei muito pouco. O Bansuri me falam que é uma flauta difícil. Eu peguei e já saí tocando. Mas ela é difícil. Mas sei lá, ser Sanskara, eu acho que eu devo ser Sanskara e paixão, mas... o Dudu, que eu também peguei e saí tocando. Nossa. Agora, o Ney... Gente, essa embocadura não é de Deus, não. Ela é um desafio. Quem inventou isso, cara? Sério, o cara tá de parabéns. De entortar a boca desse jeito. Isso que é o mais louco, porque se você for ver essa embocadura, definitivamente ela tem uns 5.800, 6.000 anos de idade. Fato. Com certeza o Ney... Claro que o Ney Turco ele passou por transformações formológicas, mas é talvez um dos instrumentos... aplicados como um piano, que você pode fazer um montíssimo de coisas nele, mais antigo em uso. Uau, eu não sabia disso não, eu sabia do Duduque. Ele e o rebab, né? O alaúde também passou por várias mudanças no século IX, no século XVI também passou, no começo do século XIX, muito da mudança, existiram mudanças, né? Mas o Ney não, né? Literalmente, nesse caso é um PVC, mas no caso é um bambu com uns furos lá. Eu já vi a Nike, eles colocam uma embocadura muito louca dentro da boca, Essa é a persa, exatamente. Onde você vai ter aí algumas diferenças, né? Por exemplo, os persas, os turcos e os árabes, eles têm muitas semelhanças porque, eventualmente, historicamente, os reinos, né? Os grandes impérios acabaram tendo, né? Dentro das suas fronteiras, pedaços dessa cultura, pedaços regionais dessa cultura. Então, eventualmente, o Império Árabe... contemplou ali a grande parte do Império Persa. Eventualmente, os persas deram origem ao Império Seljúcida, que influenciou os otomanos. Então, sempre existiu essa troca cultural, né? Sempre existiu. Guilherme, mas o que isso tem a ver com a minha vida aqui, porque eu sou ocidental? Bom, eu vou pedir para ele responder isso, mas também vou pedir para você ler um livro chamado No Coração do Mundo, que fala... Em inglês é The Silk Road. Uau. Nossa, eu falei como um indiano. The Silk Road. The Silk Road. Silk Road. A gente tinha até um show com esse nome. Poxa, então, esse livro é um documento histórico de um historiador ocidental, provando para nós que, assim, a civilização tal qual a gente tem, em todos os seus avanços e apogeu, é um fruto da Rota da Seda, e a gente chegou onde chegou nos bons aspectos da humanidade graças a essa troca comercial e cultural que aconteceu durante milênios na Rota da Seda, e notadamente graças aos persas, aos otomanos, antes deles aos sumérios e aos babilônicos. E assim, então, a nossa história passa por eles. A gente usa, inclusive, talher bonitão, depende, inclusive, dos povos do Oriente Médio, tá? Que a gente comia tudo com a mão na Europa até pouco tempo atrás. Pois é, isso que você falou é incrível. Essa dica que o Guilherme falou, gente, é impressionante, assim. Realmente vale a pena pesquisar. A própria Rota da Seda, né? Você pensar uma entidade como essa que conectava o mundo inteiro, de Veneza à China, né? Passava por milhares de impérios. E, claro que era um movimento de joias, de riquezas, de especiarias, mas imagina quanta cultura envolvida também dentro desse processo. Era um modo de viver, né? Com certeza. A vida do mundo floresceu ali. Por isso que chama No Coração do Mundo esse livro. E é assim... Gente, sério, esse livro é fascinante. E é uma interconexão infinita de povos, E respondendo o que você disse, né? O que isso tem a ver com a gente? Eu diria que tudo, porque quando a gente olha a nossa sociedade hoje, o mundo que a gente é, mesmo nós como brasileiros, a gente é um produto direto da multiculturalidade. E muitas vezes a gente, com a falta desse treino mental, não me dizendo que eu sou uma sumidade de treino mental de nada, mas eu digo assim, essa ausência de cuidado que nossa sociedade hoje tem no treino da nossa mente, da nossa essência, do nosso ego, a gente começa a criar algumas mensagens com a nossa mente que simplesmente não são realidades. Por exemplo, eu nunca vou tocar o Ney, porque para tocar Ney eu tenho que falar turco, eu tenho que morar na Turquia. Foi a sua mente que disse, isso é uma sugestão mental da tua cabeça. Isso é uma verdade?
Eu não sei. Você vê, tem yogis incríveis que faziam milhares de milagres e manifestavam e faziam várias coisas e que qualquer pessoa simplesmente falaria, isso é impossível, isso não é possível. Então, a nossa mente, ela fica sempre criando essas barreiras, tipo, eu nunca vou poder ouvir essa música porque eu não sou de lá, ou porque eu não entendo isso, ou porque... Mas, na verdade, essa é apenas uma sugestão da sua mente dizendo uma coisa. Quando você anula essa sugestão, você percebe que existe apenas um caminho entre você e o que você quiser. Não existe nada que te impeça a não ser você mesmo. Uau, então você está dizendo que, por exemplo, além de ouvir música e de apreciar música, mesmo uma pessoa que nunca praticou instrumento algum, como era o meu caso até a pandemia, qualquer pessoa pode se tornar não um músico virtuoso como você ou teu pai, mas a gente pode aprender a tocar alguma coisa e ter um processo de autoconhecimento e aprendizagem com isso? Olha, eu vou ser polêmico em te dizer que não só pode ser virtuoso, como vai ter mais oportunidade do que um músico que já tem experiência musical. Por quê? Isso é o mais chocante sobre a música modal. Por quê? Pensa só, um músico ocidental, ele tenta interpretar a música da mesma forma que um cientista interpretaria um yogi. Ele sentaria, ele escreveria, faria um diário falando, olha, ele acordou, ele fez exercícios de respiração, ele passou por esses processos, não sei o quê. Ele vai ter uma visão sobre o que é ser um yogi. Mas e aquele cara que fala, bom, eu vou estudar o que é um yogi? Beleza, arrancou toda a roupa, se sujou todo de cinza e ficou lá com os caras. Uhum. Ele vai ter uma outra experiência. Uhum. Muitas vezes o músico que já tem uma carga, quando ele entra em contato com a música modal, onde simplesmente você vira e fala, tá vendo isso aqui, ó, que você tá há 30 anos fazendo? Nada disso vale agora, esquece, tá? Esquece tudo isso, só vai te atrapalhar. O cara entra em colapso. O ego dele não é capaz de processar de que existe um tipo de música onde você vai ter, onde ele ouve 3 notas, você vai ouvir 7. Uau. Onde um Macan, você vai ter, por exemplo, as pessoas falam, o Macan é uma escala. Ele não é uma escala. Ele é construído como uma escala, como um ser humano é construído por um esqueleto. Mas ele não é apenas uma escala. Da mesma forma que eu não posso dizer que nós somos apenas ossos, né? Imagina, quanto mais o ser humano tem, ainda se a gente ir para um ponto não só da nossa carne, mas do ponto energético, espiritual, o que representa uma entidade que é esse arranjo que você é aqui agora, né? Então, se a gente olhar por esse ponto de vista, o músico que já tem acesso à música, se ele não for muito capaz de pegar o copo dele, esvaziar e colocar uma nova informação, ele não vai conseguir passar da periferia, porque quando ele encontrar uma Macan, ele vai falar, é igual o 4º grau da escala menor harmônica, mas o que? Não é. Ele vai tentar entender a música de uma forma racional, pensando através do ponto da partitura, só que os mestres que inventaram essa música não liam partitura. Que é um negócio pra mim que é impossível, assim, eu sei improvisar com o Bansuri, mas assim, ler a partitura, eu falei, gente... E sabe o que é interessante? Eu, claro, como músico, tive que desenvolver isso, mas eu não tenho a mínima aptidão para partitura, e muitas pessoas relacionam isso ao sucesso com essa música, ou com qualquer tipo de música. Não, para você ser um bom músico, você tem que ler partitura tudo à primeira vista. E, na verdade, os músicos incríveis podem até ter desenvolvido isso antes, mas isso realmente não faz você criar essa musicalidade. Por quê? Beleza, você pode ter uma partitura, vamos dizer uma partitura para esse tipo de música aqui. Você pode escrever as notas, mas você não tem como escrever a interpretação dessas notas. O Macan, ele não é apenas uma estrutura melódica modal, mas ele é uma existência viva de construção musical. E dentro disso você vai ter uma relação com ele muito mais diferente do que uma pessoa tem, por exemplo, com uma escala. Uma pessoa que estuda música há 30 anos vai falar, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Uma pessoa que estuda Macan Hijaz, ele vai conhecer o Hijaz pela intimidade que ele tem com a sonoridade deste Macan, porque ele se conecta com os sentimentos, as frases e as melodias que só esse Macan tem, como se ele fosse um sabor, como se ele fosse um cheiro de uma rosa, como se ele fosse o gosto de uma comida. Vamos lá, o que é um Macan? Para quem nunca ouviu falar. O Macan, ele é uma manifestação musical que vem de um inconsciente coletivo de milhares de pessoas que construíram essas melodias, que são muitas vezes encaradas não como apenas uma escala, mas como temperamentos, como cores, como sabores, como aromas. Muitas vezes você usa para se relacionar com Macans sabores, né, flavor, né? Eles usam muito tipo Hijaz flavor, né? O que isso significa? Que um Macan, ele é interpretado e reconhecido através de nós, através de um sabor, através de um... Raça. De um gosto. Mesma coisa que acontece no Raga, igual. E esse sabor, essa relação com o Macan, ele vai vir através de uma experiência que você vai ter de intimidade, de ouvir os grandes mestres tocando, de analisar isso no repertório, onde você começa a perceber esse conjunto de regras, que eu não gosto nem de chamar de regras, mas de receita, como se fosse uma receita. Como se fosse uma invocação, uma evocação de algo, ou seja,
Você precisa de uma série de elementos que façam sentido para que aquilo possa ser reconhecido. Cara, o Sufi sempre... Eu tô tão fascinado com essa conversa, porque os Sufis sempre disseram que o conhecimento não pode ser transmitido de forma literal. A gente não pode ler sobre sufismo. Esse conhecimento não se aprende com livros, conhecimento não se aprende com esse ou aquele exercício, esse conhecimento se aprende através de transmissão direta, né? Definitivamente. Ou do que eles vão chamar de transmissão analógica, de pensamento analógico. Sim, a vivência, a entrega no... É o lance de te mostrar. O Idris Shah vai escrever sobre isso, falando que isso é baraka. Baraka é uma forma sofisticada de transmissão de uma informação, de um conhecimento, isso. E que uma mente ignorante vai chamar de milagre, vai chamar de telepatia, mas que na verdade é uma transmissão de uma experiência. Exato. É o que a Bia Machado vai falar que é o desenvolvimento de novos órgãos de percepção. Definitivamente. E quando você está falando isso em relação à música e esse processo de ser envolvido e começar a fazer... Tudo que você está fazendo aqui é pensamento analógico. Olha, o gosto desse som, o gosto dessa melodia, totalmente. A estrutura, esse esqueleto da melodia... Quer dizer, você vê que o Ian já tá nesse processo aí, ó, já tá envolvido e baracatizado. E é isso, assim, a gente tá falando pra vocês sobre essas coisas, e isso pode fazer com que você olhe pelo olho mágico de dentro dessa mansão, mas você ainda não entrou lá. É uma experiência a ser vivida e não teorizada, né? Definitivamente. E ela tá aberta a todos. Porque então, hoje em dia... Como faz? Olha... E primeiro, assim... O que é música modal e como faz para entrar nesse universo tão profundo da música que transformou o Ian de um músico em um mestre filosófico? Imagina, gente, quem sou eu? Apenas um elo na corrente, olhe lá, hein? Um elo bem enferrujado. Ah, mas qualquer pessoa que percebe o que você tá falando, é a mesma coisa que falando, o Guilherme é um mestre. Não sou, mas a gente percorreu uma estrada e a gente olhou de levinho, assim, pro espelho da consciência. Então as pessoas falam assim, poxa, eu achei que eu vim falar sobre música e eu tô falando sobre existência e consciência. Certo. Como é que eu faço pra começar essa caminhada? Por exemplo, contigo. E o que é música modal? Eu gosto muito desse termo da música modal. Por um lado, ele confunde algumas pessoas, porque você fala música modal, as pessoas falam, você tá falando de modalismo, de escalas. Na verdade, é um termo que os etnomusicologistas usam pra falar sobre todo tipo de música que não é músicas que envolvem acordes. Ou seja, é tudo que é diferente do nosso sistema musical, aquele sistema do desencadeamento harmônico, de acordes. São músicas que não valorizam a harmonia, ou seja, elas optam por não ser... as notas não serem divididas todas como se fosse um tabuleiro de xadrez e tocadas simultaneamente, mas que elas tenham divisões diferentes. Que ela tem um processo transitório. Exatamente, assim. Onde a melodia, junto com o ritmo, vão ir através das formas musicais que vão ser, digamos assim, os juízes, né? Que vão te indicar como usar essas melodias, como usar esses ritmos para uma composição, para construir música. É um sistema que vai utilizar isso sem utilizar a harmonia. Então você vai ter uma outra forma de ver música. Como que você mostraria isso para alguém, sei lá, no Ney ou no Bansuri? Assim, a diferença, assim, olha, isso aqui é uma música como a gente está acostumado a ouvir. Isso aqui é o que eu tô falando que é música modal. Você consegue? Eu acho que, assim, uma forma de mostrar isso seria o seguinte. Quando você pensa num Ney aqui, num instrumento como esse, ele não é um instrumento que jamais vai fazer um acorde. Nunca a gente vai tocar duas notas ao mesmo tempo. Você pode ter até hoje, né, pessoas que estudam música modal há anos e utilizam acordes, fusionam, criam fusão. Mas ele é um instrumento que ele é feito 100% melódico. Cada uma desses buracos representa uma nota. Uhum. Então, cada um desses buracos vão ter um sabor, uma nota. Quando você traz uma can em questão, essas regras de linguagem elas vão ditar o comportamento de como essas notas vão ser tocadas. Por exemplo, por que uma can não é uma escala? Muitas vezes você tem dois macans que são tocados de formas diferentes porque eles vão ter uma coisa que eles chamam de atração ascendente e descendente. O que isso quer dizer? Que em vez de você ter um sistema de acordes, de troca de modal, você vai ter algumas técnicas de como interpretar e construir melodias. Então, por exemplo, você pode pegar a mesma estrutura musical. No caso aqui, eu vou usar uma escala básica que a gente chama de Ushak, que muitos macans, digamos assim, trabalham utilizando ela. Aqui eu só toquei apenas as notas dela subindo e descendo como se fosse uma escala.
O modalismo, ele vai te trazer técnicas de como você pode interpretar essas notas de formas diferentes. E essa questão do ascendente e descendente, ele vai substituir essa questão da tensão que a harmonia causa, né? Então, na harmonia você tem aquela coisa de criar um acorde, e depois o 2-5-1, né? Movimentos harmônicos que vão dar temperos e sabores nas melodias. No caso aqui, o Macan Shak, ele é um Macan ascendente. Então, ele é um Macan que está todo concentrado na região grave, subindo pro agudo, para dominante, para... E o Murrayer, por exemplo, ele é um Macan descendente, então ele vai começar no agudo e vai descender até o grave, como se eles tivessem, ambos dos Macans, um centro gravitacional específico que atraísse eles para um lugar ou para o outro. Na raga tem muito disso, né? Raga é a música clássica indiana. Muito, porque é um sistema de música modal. Então, a música indiana é música modal também. Que assim... Exato. E você vê, você não tem acordes dentro da música indiana. Os ragas, eles também são pensados, vistos como temperamentos, com sabores. Então, usando esse exemplo, por exemplo, eu posso pegar essa escala e fazer frases onde cada Macan vai ter uma frase típica que é só dele. Então, o Shak, ele jamais vai ser um Macan que eu vou sair tocando lá do agudo, vou fazer vários saltos de nota, porque se ele é ascendente, isso rege o comportamento dele para ser tocado de determinada forma. Então, uma frase, por exemplo, no Macan Shak. Isso aqui é uma frase onde eu guiei essa melodia usando não só essas regras do ascendente e descendente, preservando esses intervalos, mas através do que eu aprendi auditivamente dos mestres, do próprio repertório, que traz esse centro melódico e fica repetindo esse padrão com melodias diferentes, mas repetindo esse padrão. Agora, usando essa mesma escala, olha o Macan Murrayer. Então aqui eu toquei literalmente as mesmas notas, mas se você for observar, se a gente fizesse uma análise sobre como eu toquei essas notas, você vai ver que o Shak, mesmo que soe parecido para um ouvido que não é assim, que está ouvindo pela primeira vez, eu toquei algumas notas na primeira vez que eu não toquei na outra. Então eu comecei do agudo, fui para uma região e só entreguei o grave no final e depois já voltei para o agudo. O outro ao contrário, eu praticamente nem usei o agudo. Então, essas pequenas regras de linguagem que a gente vê, por exemplo, nos ragas ou nos macans, eles definem a nossa interpretação deles, de como a gente vai tocar eles, de como eles devem ser feitos. E aí que vem essa questão do sabor. Por exemplo, não é uma criação 100% sua. Quando você faz, por exemplo, uma macarronada, você segue uma série de ingredientes. Você pode colocar aquele seu tempero, né? Falar, olha, eu vou pôr meu manjericão. Mas... Quando você faz algo, você precisa do molho, precisa da pasta para que aquilo seja aquilo. O Macan, ele te traz isso também, ele traz um corpo sonoro, um idioma. Ele é um idioma para que você comunique, né? E cada uma desses Macans vai representar uma face idiomática da sua personalidade, do seu subconsciente, vai trazer algo quase como se fosse um... Por exemplo, a palavra Macan, muitas pessoas traduzem como estação, posição. E eu vejo isso de uma forma filosófica assim, estação, como uma estação do ano, né? Não é uma coisa que você pode só falar é quente ou é frio, você tem que vivenciar e você vai ver milhares de coisas que combinadas... como estado também, como humor, né? Como humor. Por exemplo, essa coisa do humor. Você vai ter Macans que mesmo que eu não fale aqui, é triste, naturalmente eles vão trazer essa questão do humor pra você profundamente. Por exemplo, o Macan Rast, ele é um Macan que ele tá totalmente relacionado com a felicidade, com a emoção, com um sentimento bom. Olha como ele soa, por exemplo. Então ele tem um temperamento feliz, ele traz um sentimento. Já o Macan Saba, que muitas pessoas relacionam ele a um pensamento um pouco mais melancólico, mais divino,
Ele já traz você para um outro lugar, um lugar mais melancólico, mais... Então, mesmo que você não conheça, claro que você depois pode... nessa música é engraçado até que muitos títulos da música já dizem muitas vezes o nome do Macan. Rast, Macan, isso. Porque é importante essa identificação. E através dela você descobre o que você quer sentir, qual é o mood que você quer passar, como você pode utilizar o Macan para trazer o seu sentimento para ele em um idioma que não tem palavras. Aquele que eu gosto muito, acho que é Ferafeza. É muito legal. É lindo demais. Esse Macan tem uma história muito interessante. Conte pra nós. Vou contar, então. Na verdade, muitos desses Macans, que têm nomes mais diferentes, que são muito sofisticados, eles vêm dessa cultura da música sufi otomana, porque pensa numa cultura que ela era patrocinada pelo sultão, né? Uhum. E ele não é tipo um presidente, ele era como se fosse um líder religioso, cultural, existencial de Absoluto. 95 países. 95 países. Então você imagina o nível de sofisticação existencial daquele lugar que era Topkapı Palace, um lugar onde governava todo aquele resto, né? Istambul era um lugar impressionante nessas épocas do Império Otomano. E dentro desse ambiente, muitos sultões eram fanáticos por música e eles bancavam os derviches, eles ajudavam, eles incentivavam um sistema de estudo onde muitos macãs eram criados. E muitas vezes esses macãs são... Como você cria um macã? Você fala, mas como esses macãs eram criados? Utilizando 2 macãs diferentes e misturando a energia deles para criar uma coisa híbrida, o que a gente chama de macã composto, que é um fenômeno de, por exemplo, você pegar um macã simples, que já existe há milhares de anos, tipo, vamos supor, o Hijaz, ninguém sabe de onde veio o Hijaz, milhares de anos aí, e combinar ele com o Buzelik, que é um macã menor, como o Dedé Efendi fez e construiu um macã chamado Hijaz Buzelik. Você vai utilizar 2 sabores e construir um no final. Como se alguém, sei lá, pegasse uma pizza e falasse, vamos pôr sorvete nessa pizza, vamos ver como é que fica. Isso musicalmente é construída. E o Ferafeza, ele foi um macã que dentro dessa época do Sultão Selim III, que foi o maior músico, assim, sultão de todos os tempos, que é até injusto, assim, você vê a biografia dele falar, ele era um entusiasta da arte. Ele não era entusiasta, ele era compositor de alto nível. Não, assim, alto nível, assim, inventou milhares de macãs. Puta compositor. Ele tinha mais de 120 músicas de cor, tocava ney, tambor, virou derviche. Quando ele era príncipe, ele largou tudo pra virar derviche, foi lá no Chile dos derviches, fez todo o processo. Era um fanático pela cultura Mevlevi mesmo. Quem ele foi era esse mesmo? Selim III, esse sultão. E ele foi um dos patronos dos músicos, assim. Eu sou um fanático pelo trabalho dele, enfim. E ele patrocinou... Desculpa, não aguentei. Selim, né? O nome, né? Quando às vezes eu pesquisava assim, aparecia uns negócios de bicicleta, eu ficava, gente, mas o que tem a ver? O meu pai que habita em mim, saúda o tiozão que habita em vocês. Meu pai é o rei das piadas assim, gente, eu não consigo evitar. E assim, né, o que acontece? Você pensa, uma indústria de músicos, onde os derviches sufis eram os professores, eram os entusiastas dessa música, onde eles tinham todo o ambiente necessário para apenas criar. O trabalho dele era criar. Ao ponto, só para você ter uma ideia, esse sultão, ele tinha um mestre de tambor chamado Tambor Isaac, que era inclusive judeu. Olha só como eram pessoas que, mesmo o cara sendo muçulmano, sultão, ele se curvava para um professor de tambor judeu. Então, são pessoas bem abertas, mais do que a gente imagina. E, por exemplo, uma vez ele compôs uma composição lá, um Peshirev, uma composição erudita, dentro de uma macã chamada Isfahan, e o sultão deu para ele um tambor de ouro, cheio de ouro e uma casa. Então, assim, a galera tava feliz fazendo isso, Você sabe? não achou um cara desse, né? Pra te dar Infelizmente não. Ó, inclusive, quem quiser aí, gente. Mas pode ser um Ney de ouro, já dá. Ney de ouro já tá legal. Mas é engraçado isso, porque o que acontece? Quando eu percebi isso, analisando a história, pesquisando a história, eu entendi por que essa música evoluiu tanto. E o Macã Ferafeza veio dessa escola de música onde existiam esses músicos que construíam esses sabores juntos. E ele significa céu azul, céu aberto. A palavra Ferafeza significa céu aberto, céu completamente liberado. E ele é um macã que ele é interessante porque, na minha visão, ele tem uma analogia muito curiosa. Ele começa maior, ele começa invocando um sentimento da música maior. Se a gente fosse analisar com um músico ocidental aqui, é um macã que a gente chama de Astema Shiram, que ele representa essa sonoridade do macã maior. E termina num macã chamado Buzelik, que é o macã menor, que traz uma sonoridade menor. Então olha que interessante, ele é um macã que ele começa maior, amplo, aberto e finaliza menor. Então, só por esse fato, ele é um macã muito louco, porque se você falasse agora para um músico ocidental, olha, essa escala é o seguinte, você vai começar tocando como se fosse uma escala menor, só que ela termina maior, só que ela termina menor. Ele ia falar, meu, você tá louco, o que é isso?
Como que isso vai fazer sentido? Então isso que é interessante, porque ele representa, emocionalmente, ele traz você para criar um caminho emocional. Porque como ele começa ali pra cima, feliz, né, contente, tipo, tararará, né, ele traz... Posso até tocar um pra A você. gente pode ouvir ela como o fechamento do nosso... Perfeito, pra vocês ouvirem isso que eu falei, mas ele começa, né, trazendo tudo pra cima, depois automaticamente ele traz você pra um ambiente refletivo e termina no menor, que traz mais ainda, reforça esse ambiente. Então ele foi um macan que foi criado nessa época, ele é composto, e o Hammam Zedé Ismail Dedé Efendi, que é o meu grande mentor, aí, um dos grandes compositores da música turca do século XVI, XVII, que é o que eu, assim, hoje me dedico em estudar a obra dele, avaliar todos os macans que ele construiu, de fazer um glossário mesmo, organizar tudo isso, a minha pira hoje, né? E ele foi uma pessoa que fez um trabalho completo usando esse macan. Ele compôs em todas as formas musicais. E inclusive um hino sufi, que é justamente a música que você me mandou, que o Kutser Gunner estava tocando. O hino sufi, dentro do macan Ferafesa, composto por Hammam Zedé Ismail Dedé Efendi. Entenderam? Agora fala de trás pra frente isso rápido. Resumindo, é uma música feita pro giro sufi, né? Pro giro dos derviches, por esse grande compositor, que pelo nome você vê Dedé, né? Ele era um Mevlev formado e foi um dos professores dessa escola Selim que incentivou, e inclusive um sultão otomano que encomendou esse ritual sufi. Então é uma coisa de louco, assim, que é como se, sei lá, o Lula encomendasse aí um toque de atabaque aí e tocasse no Palácio do Planalto lá, sabe? É uma coisa maluca. É uma coisa impressionante, que quando você analisa pelo ponto de vista histórico, você fica impressionado com isso. Como faz pra estudar isso contigo e com teu pai? Qual é o caminho pra aprender com você agora que tá todo mundo embevecido? Ah, gente, olha, primeiro é uma honra, assim, uma felicidade. Eu realmente já ensino há muitos anos por, assim, necessidade, porque eu sempre quis ser o discípulo, eu nunca quis me ver como professor, alguém que ensinasse Eu isso. tô há anos querendo ser aluno dele, só nunca tive a oportunidade, hoje a gente vai organizar isso. Ô, meu querido, mas é uma honra sempre poder fazer essa troca, porque a própria palavra meshk, né, que é o ensino tradicional desse tipo de música, ele significa ensinando enquanto aprende. E é um tipo de música onde o trabalho do ensino ele é muito pautado no amor, no carinho, em você querer mesmo que a pessoa saiba e aprenda. Então é uma música que ela é muito aberta para você fazer isso com tranquilidade, no seu tempo, sem grandes esforços, sem assim toda aquela pira de, sabe, da música ocidental opressora, do ego. É uma música que ela te... né, porque ela é feita para você se sentir bem. E a gente tem o Coletivo Tarab, onde a gente oferece aulas online da música modal no geral, desde a música árabe. Coletivo Tarab. Coletivo Tarab, que a gente tem ali no Instagram, hashtag Coletivo Tarab, tem Instagram, tem o nosso site, que eu depois vou deixar um cartãozinho com Vai você, estar aqui claro. na descrição do vídeo. E eu tenho a minha página, ian.naim, no Instagram, onde eu divulgo esses trabalhos que envolvem as minhas aulas personalizadas, né? Porque justamente quando eu vi essa questão da música modal, eu percebi desde cedo que é uma música que ela precisa desse envolvimento um com um. Não que eu já fiz um curso também que chamava Curso de Improvisação Modal, onde eu ensinava músicos a utilizar ferramentas, né, composicionais dos macans para improvisar, para criar novas melodias. Mas hoje eu tenho esse trabalho que envolve a musicoterapia na antiguidade, que é um resgate da música sufi como uma ferramenta de musicoterapia e de como você pode utilizar os macans, os ritmos sufis, essas informações sobre história para o seu desenvolvimento, seja lá com o que você fizer. Então não é uma coisa só voltada para quem quer ser músico, mas para alguém que, por exemplo, só quer ser exposto a essa cultura, que quer entender o que é macan, quer aprender a ouvir uma melodia de um macan e saber identificá-lo e como você pode utilizar as características deste macan, as características dessa melodia para o seu autodesenvolvimento como pessoa, como indivíduo, enfim. E, claro, quem quiser ter um instrumento, estudar a música, quem já tem relação, nem que toque assim violão, não precisa ter um instrumento, pode ser a voz, pode fazer qualquer coisa. Não precisa ter um instrumento específico da cultura para estudar, mas já pode ter acesso a entender basicamente como funcionam os macans, como funciona esse sistema de teoria, que é um sistema muito, muito, muito intuitivo, que usa muito a nossa percepção musical, que usa muito uma forma diferente de se abordar e de conhecer música. Então, eu tenho essas aulas, todo mundo está aberto para conhecê-la, não é necessário você ter nenhum conhecimento prévio, muito pelo contrário. E, eventualmente, eu vou também começar a organizar um encontro sobre estudos de poesias místicas sufis também. Então, quem quer estudar a poesia, conhecer sobre os poetas, conhecer sobre esses livros, ter referências, vai estar aberto, e a música, a poesia são coisas que andam lado a lado, então acho que esses estudos eles envolvem isso, literalmente, história, poesia, arte, né, um pouco do misticismo, que para falar desse tipo de música não tem como não falar sobre misticismo como evolução da alma.
Quem é membro do nosso clube dos canais, lá do outro canal, e acompanha eu fazendo a interpretação dos poemas dos mestres e tal, a música que toca lá foi o Ian que fez pra nós. A gente pediu para ele fazer uma trilha sonora especial para a gente poder ler os poemas de Mevlana Jalaluddin Rumi e dos outros grandes mestres das tradições, não só os sufis, mas os demais. E a música que faz a trilha sonora desse nosso trabalho foi o Ian que fez para nós. Foi uma honra, inclusive um trabalho incrível, assim, nossa, é dadivoso. Realmente, ter você no meio da rede social, trazendo essas informações, é uma dádiva para as pessoas e para tudo isso, sabe? Quanto a gente precisa disso hoje em dia. Ian, pra gente fechar, eu ia até falar pra vocês, eu ia até fazer a recitação do poema do Rumi pra você tocar a flauta pra nós. Acho que dá? Então, só pra vocês entenderem, quem ouviu falar de giro sufi, vocês já devem ter visto os sufis girando com aquele movimento belo, com os braços abertos. Isso é uma forma de meditação em movimento, é uma oração em movimento. Eu conheço uma escola na América Latina inteira que foi autorizada a transmitir a tradição verdadeira, que é o Retiro Rosa de Nazaré. A Maria Rosa e o Dino são os professores e tal, e eu recomendo muito. Vou tentar trazer eles aqui também para vocês ouvirem. E o Rumi foi esse grande místico do século... 1000 e poucos anos atrás. 12, né? Século 12. 1000 e poucos anos não, 800 anos atrás. É século 12, final século 11, né? É, isso aí. E que foi esse apaixonado por Deus, né? Esse apaixonado pelo romance da existência. Ele é o poeta que mais vende em língua inglesa. Olha que loucura. É impressionante isso. O Rumi, ele, assim, tanto que ele compôs em persa. Todo mundo que diz que você não lê o original em persa fala que você perde a originalidade, o aroma da coisa. Sim. Mas você lê em português, você lê em inglês, você recebe Mexe a baraca ali. Ele mexe Sim, com você. É impressionante. E o Rumi fez um poema sobre a flauta Ney, sobre essa flauta sendo a gente, a nossa alma separada do amado, separada... A própria analogia dos buracos, né? A gente tem 7 buracos que representam 7 chakras, Exato, né? O sopro divino que vem por ali. Enfim, várias analogias, né? Que eu tava falando para ele antes da gente começar a conversar que Kriya Yoga é a ciência do pranayama e que a gente, na verdade, faz a prática da Kriya inteirinha quando pratica o giro sufi ou quando você tá tocando o Ney. Pra gente poder fechar e o pessoal poder ouvir e tal, pra te encontrar, Ian Naim no Instagram. Ian.naim no Instagram. Temos o Coletivo Tarabi também, Coletivo Tarabi todo junto. Lá você pode também encontrar os nossos projetos que envolvem música árabe, música turca, música sufi, aulas de dança do ventre. Tem a Orquestra Bandida, que também é música cigana, mais dançante, que também traz um pouco essa face da música modal, né? O Yakin Ensemble também, um outro projeto. E, eventualmente, a gente está trazendo novos projetos aí, também alguns projetos envolvendo jazz, bateria eletrônica. Enfim, logo vai vir novidades aí também. Legal. Bom, pra gente ouvir o Ian, enquanto ele se prepara para tocar para nós, e você se coloca na postura, na receptividade para ouvir, ouça o Rumi também dizendo o que ele tem a dizer sobre a flauta Ney. Escuta a flauta de bambu como se queixa, lamentando o seu desterro. Desde que me separaram de minha raiz, minhas notas queixosas arrancam lágrimas de homens e mulheres. Meu peito se rompe lutando para libertar meus suspiros e expressar os acessos de saudade de meu lugar. Aquele que mora longe de sua casa está sempre ansiando pelo dia em que há de voltar. Ouve-se meu lamento por toda a gente, em harmonia com os que se alegram e os que choram. Cada um interpreta minhas notas de acordo com seus próprios sentimentos. Mas ninguém penetra os segredos do meu coração. Meus segredos não destoam-se de minhas notas queixosas e, no entanto, não se manifestam ao olho e ao ouvido sensual. Nenhum véu esconde o corpo da alma, nem a alma do corpo, e, no entanto, homem algum jamais viu a alma. O lamento da flauta é fogo e não puro ar. Que aquele que carece desse fogo seja tido como morto. É o fogo do amor que inspira a flauta. É o amor que fermenta o vinho. A flauta é o confidente dos amantes infelizes. Sim, sua melodia desnuda meus segredos mais íntimos. Quem viu veneno e antídoto como a flauta? Quem viu consolador gentil como a flauta? A flauta conta a história do caminho, manchado de sangue, do amor. Conta a história das penas do amor de Majnun. Ninguém sabe desses sentimentos senão aquele que está louco.
Como um ouvido que se inclina aos sussurros da língua, de pena meus dias são de trabalho e dor. Meus dias passam, de mãos dadas com angústia, e no entanto, se meus dias se esvaem assim, não importa. Faz tua vontade, puro e incomparável. Mas quem não é peixe logo se cansa da água, e àquele a quem falta o pão de cada dia, o dia parece muito longo. Assim, o verde não compreende o estado do maduro. Portanto, cabe a mim abreviar meu discurso. Levanta-te, filho, rompe tuas cadeias e sê livre. Quanto tempo serás cativo da prata e do ouro? Embora despejes um oceano em teu cântaro, este não pode conter mais que a provisão de um dia. Ó amante, foi o amor que deu vida ao Monte Sinai. Quando o monte estremeceu e Moisés perdeu os sentidos, se meu amado apenas tocasse com seus lábios, também eu, como a flauta, romperia em suas melodias. O amado é tudo em tudo, o amante apenas seu véu. Só o amado é que vive, o amante é coisa morta. Quando o amante não sente mais as esporas do amor, ele é como o pássaro que perdeu as asas. Ai, como posso manter os sentidos quando o amado não se mostra à luz de seu semblante? O amor quer ver seu segredo revelado, pois se o espelho não reflete, de que servirá? Sabes por que teu espelho não reflete? Porque a ferrugem não foi retirada de tua face. Fosse ela purificada de toda ferrugem e mácula, refletiria o brilho do sol de Deus. Ó amigo, ouvi agora esta narrativa que expõe a essência de minha situação. Poxa vida. Muito obrigado, Mashallah. Mashallah, eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho, é uma honra estar aqui, né, conversando com uma pessoa genial como você, tendo a oportunidade, sendo acolhido tão bem por essa equipe maravilhosa, pela oportunidade de poder falar sobre essa coisa que me fascina tanto, que eu amo tanto, que me conecta tanto com algo maior, né? E poder dividir isso com vocês hoje foi uma baita dádiva. Então, agradeço muito pelo convite. A gente que agradece, meu irmão. A gente adorou. Inclusive, com certeza ele volta, né, Ed? Vai ter mais trocentos instrumentos. O Ian toca mais trocentos mil instrumentos que ele não trouxe. Então... Tem que trazer o alaúde, senão ele vai ficar com inveja, hein? Obrigado, meu querido. Eu que agradeço, gente. Pessoal, por favor, compartilhem, curtam, manda para seus amigos, vamos fazer esse projeto crescer. Revolução de Si acontece quando a gente troca, quando a gente compartilha experiências. Então, se esse trabalho faz sentido para você e toca seu coração, manda para teus amigos, curte, comenta, vamos fazer essa sanga online, essa comunidade crescer. E até o nosso próximo encontro. Salam! Salam!